Tem que aguardar. Não tem como mensurar as expectativas, né? E tem é o que o presidente disse, né? O presidente disse, ó, se fosse um jogador para vir por um ano, dentro de uma realidade financeira do Cruzeiro, a gente faria, mas o que a gente escuta e o que a gente tem de informação é que ele tem dúvida, inclusive, de sair daquele nicho ali de Europa, talvez ir para a Arábia ou para o mundo árabe. Não passa na cabeça dele aí, nesse momento vir para a América do Sul, pelo menos é o que a gente ouve. E se viesse com alguma situação financeira muito, mas muito vantajosa, vamos chamar assim, para ele. Então, acho uma situação complexa. Óbvio, o Cruzeiro hoje é um atrativo interessante para qualquer atleta do mundo, não só o Sérgio, enfim, ele tem um respeito enorme, Agora, tem que ver o desejo dele de atravessar o oceano, vir para a América do Sul, enfim, essas coisas aí que a gente tem que aguardar mesmo. Já vamos falar de Sérgio Ramos. Antes, só um aviso, daqui a pouquinho o Gustavo Berton estará ao lado do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, falando também do futuro do Grêmio, que precisa definir o seu treinador. Ao que parece, a coisa com Gustavo Quinteiros, campeão argentino com o Vélez, está muito próximo de ser sacramentada. Contrato muito próximo de ser fechado e ele, ao que tudo indica, será o comandante do Grêmio em 2025. Já o Alberto Guerra confirma ou não, vai saber. Fiquem ligados, especialmente, claro, o torcedor gremista. Agora sim, falando do Sérgio Ramos, 38 para 39 anos, é claro que não é uma negociação simples também, não joga há mais de 6 meses, né? 7 meses. 7 meses, Final de mais de meio ano. O Sérgio Ramos, segundo o Thiago Fernandes, jornalista, repórter do site Gol, pediu a bagatela de, teria pedido a bagatela de 5 milhões de reais Só isso. por mês para jogar no Cruzeiro. Olha lá, Sérgio Ramos, desde a temporada 21, seria espetacular, um dos maiores zagueiros da história do futebol. Sim. Mas, em termos de produtividade, vale a pena o Cruzeiro se empenhar tanto para trazer esse jogador histórico, Bubu? Olha, por 5 milhões de reais eu não pagaria de jeito nenhum. A gente viu as estatísticas ali, eu procurei cartões, né? Porque você falou, um dos principais zagueiros da história do futebol... Bate gostoso. Defensores, né? Que ele começou como lateral direito. Inclusive, o Vanderlei Luxemburgo foi muito importante para que ele fizesse o movimento para a zaga, né? Luxemburgo foi útil muito na carreira do Sérgio Ramos. Eu ouvi muito antes do Cruzeiro o interesse que seria do Corinthians. O Corinthians está nessa fase, né? Depois do sucesso do Memphis. Fase galáctica. Do sucesso do Memphis, Pogba, de repente pode ser, Sérgio Ramos, né? Muitos nomes estrangeiros, o Corinthians parece estar gostando dessa brincadeira. Né? Então, eu ouvi, se vai ter condição de efetuar essa contratação, eu não sei. Mas, sinceramente, primeiro assim, sobre o aspecto físico, ele é um touro, ele é um leão, desses caras tipo o Cristiano Ronaldo que se matam na academia, puxam ferro, né? Podia ser, sei lá, fisiculturista. Então, fisicamente, a idade é avançada, mas eu acho que fisicamente ele ainda tem condição, por é um cara que sempre se cuidou, né? Sempre no aspecto físico, ele sempre foi exemplar. Fisicamente ele está bem mesmo, mas a velocidade e o fôlego não são os mesmos. E aqui a gente viu isso nos jogos do Sevilha. E eu citei, né? Aqui, eu defendo, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos começou em 2003. Eu acho que a gente está ultrapassado a história de 3 amarelos para suspender. Na Europa, dependendo da liga, né, 4 ou 5, né, como na Premier League, amarelos para suspender. Um Sérgio Ramos, num Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, se ele joga pelo Cruzeiro, pelo Corinthians, eu acho que ele vai pegar uma meia dúzia de suspensões, pelo menos. Só tô falando sem ser vermelho, só de amarelo. Sem ser tarjeta roja. Porque aqui é um país onde tem muito faltinha, muito cartãozinha, muito comum. E o Sérgio Ramos já chega com uma fama também de um cara que chega duro. Boa parte do sucesso do jogo dele, ele é muito competitivo, muito aguerrido, para não dizer às vezes passar um pouco do ponto. Aqui eu acho que ele ia ser suspenso sistematicamente. E isso também você tem que levar na conta para fazer um investimento, né? É um jogador de seleção, o cara vai me desfalcar algumas vezes aqui no Brasil. Mas ele não é mais chamado? No caso dele, não. O cara é violento, não, mas toma muito cartão, muito suspenso, tem uma conta também. Você tem que pesar isso. Para pagar 5 milhões de reais, um time brasileiro, mesmo que tá bem de grana, eu não pagaria.
Você gostaria de ver o Sérgio Ramos no Brasil? Adoraria. Assim, com certeza, como notícia, pelo tamanho do jogador que é, você falou, concordo. E se você fosse cruzeirense? Se for nesse molde do clube ter que pagar os 5 milhões, eu também não, por maior que seja, talvez o melhor zagueiro, ou pelo menos um dos 3 melhores da geração dele, eu não tenho dúvida disso. É um zagueiro histórico. Talvez seja um dos 3 melhores que eu vi. Eu também colocaria dessa forma. É impressionante. Levando em consideração o fator decisivo. E sem falar a quantidade de gol, ele tem mais de 100 gols pelo Real Madrid, é absurdo. Por mais que ele tenha mais de 600 jogos, mas ainda assim um zagueiro lateral direito, e lateral direito já há um bom tempo. O gol de lá 10ª foi Exato, dele. Foi determinante. Então, assim, é um cara com peso histórico, mas assim, pelo valor, se fosse no molde de um parceiro, aí acho que aí tem conversa, aí pode ser interessante. Mas você desembolsando 5 milhões... e eu concordo quando o Matos fala que contrato seria de 1 ano. Não dá para você também pensar em um contrato de longa duração. Seria muito arriscado. E você tem que pensar... Então seria um investimento de 12 vezes 5, 60 milhões de reais. Exato. É muito pesado. E assim, tá bem fisicamente, mas tem a questão do ritmo de jogo. E um cara que não joga 7 meses para fazer uma pré-temporada até readquirir, já vai ter passado um período significativo, algumas semanas, até ele estar num nível competitivo muito bom. Então, por mais que seja um cara que teria um impacto, que seria muito legal de ver no Brasil por tudo que ele representa, se for nesses moldes de 5 milhões sendo desembolsados pelo Cruzeiro, eu acho que valeria a pena você, de repente, focar em outros jogadores que daria para você pegar uns 3, 4 com esse salário, com esse montante de 5 milhões e reforçar muito bem o elenco. Vamos dar aquela viajada gostosa. Imagina o vestiário do Fernando Diniz ser, bom, Dudu confirmado, sim, o Gabigol com grandes possibilidades de jogar no Cruzeiro, e Sérgio Ramos. Já pensou esse vestiário, Bubu? O mais badalado seria do Brasil. O Fluminense, campeão da Libertadores, foi o melhor time que o Diniz teve. Sim. Tirando seleção brasileira, né? Seleção brasileira, claro, ele tinha um material humano que ele podia escolher, mas que entregaram para ele um clube, acho que o Fluminense é o melhor. Esse Cruzeiro de 25 pode ser. Outra questão é a questão de calendário. Sérgio Ramos, aqui na América do Sul, teria que jogar a Copa Sul-Americana, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Jogador de 39 anos que ele vai ter no começo de 25. Ele é o tipo de jogador... dosar. O Suárez, por exemplo, brilhou aqui, mas ele não jogava muitas partidas. O sintético não jogava. O sintético não jogava, ele tinha alguns cuidados, assim. O Grêmio e o Renato trabalharam muito bem para preservar o Suárez para os momentos melhores ali e tal. O Sérgio Ramos precisaria de algo assim. Eu acho que até pela questão de liderança, de decisivo e tal, seria melhor contar com ele nas Copas, né? Jogos, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, reta final do Campeonato Mineiro, clássicos e tal. Para esse tipo de jogo grande assim, seria legal você tê-lo. Agora, num campeonato longo, você desgastaria demais um jogador que já, né, tá mais pro fim da carreira, né? Mas seria... eu adoro quando chega esse tipo de nome. O Payet no Vasco, né? A Suárez. Assim, eu acho legal porque... Rames, você gostou também? Gostei, quando veio. Porque assim... Você era defensor do Rames. Então... O último dos moicanos. Então, porque assim, eu acho legal porque acrescenta o futebol brasileiro. Essas marcas, assim... A gente gosta de ver a atração. O jogador que traz público, que dá audiência. Para a imprensa é legal, para nós, a imprensa... A gente está falando aqui de um Sérgio Ramos aqui no dia... Estamos virando Major League Soccer? A gente já está brigando, rivalizando com essas ligas caras periféricas, né? O mundo árabe, mas com Estados nível Unidos. de competitividade muito mais alto. Tempos atrás a gente estava perdendo jogadores para a Ucrânia, para a Rússia, para a China, Japão, assim. Nossos jogadores medianos estavam lá. Competitividade mais alta porque os nativos, os brasileiros mais jovens, são melhores do que os mais jovens dúvida. desses lugares, né? Ok, a gente não tem estrelas como a Arábia Saudita, mas eu não tenho dúvida que os clubes brasileiros são mais competitivos. Agora, do que? Pensando no dinizismo, não há a menor dúvida que qualidade para sair jogando o Sérgio Ramos tem, né? Mas aí tem um outro aspecto que me chama a atenção, e até olhando para o mercado de uma forma geral do Cruzeiro. Qualidade, não tenho dúvida que tem. E até o aspecto, o Bubu lembrou do calendário, e a intensidade do jogo do Diniz. Como é que vai ser sem bola esse Cruzeiro? Se vier todo mundo, Dudu, Bolazzi... Mas o Fluminense tinha um monte de velhinho também, Gabigol, né? Mas tinha jogadores que poderiam oferecer mais intensidade. Mas teve um momento que virou o fio e aí passou o perrengue que passou no Campeonato Brasileiro. Exato. Então, assim, e do Cruzeiro, e aí, além de tudo, seria um elenco ainda mais badalado do que era do Fluminense, que foi construído a partir das ideias do Diniz, mas sem tanta badalação em questão de nomes.
esse Cruzeiro já começa dessa forma, com nomes muito pesados, com um calendário cada vez mais inchado e com uma intensidade sem a bola, que esse é o ponto que eu tenho muita dúvida. E ainda mais com essa sequência de calendário, um elenco que não é novo, embora o Fluminense tenha vencido a Libertadores, como você bem lembrou. Então, esse é um ponto que eu fico um pouco receoso em relação ao mercado do Cruzeiro, apesar de estar qualificando demais tecnicamente o elenco. A gente já vai para o break. O Berton já está pronto com o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, e vai ser nossa primeira atração na volta do break. Bom, galera do Cabuloso, é isso aí, né, rapaziada? Já pensou Sérgio Ramos, Dudu, Gabigol, cara, entre outros jogadores? Cruzeiro tá ficando enjoado, como já dizia o Pascoal, né? Vai ser um baita time, esse time do Cruzeiro, para essa temporada de 2025. E pode vir aí já arregaçando no Campeonato Mineiro. E tem também a Sul-Americana ou Libertadores? O Cruzeiro ficou na Sul-Americana, né, pessoal? Meio que esqueci aqui, mas acredito que seja a Sul-Americana. Com o time que tem, o Cruzeiro pode ser sim aí um dos favoritos ao título. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhada que eu já esqueci qual competição o Cruzeiro vai estar disputando. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Às vezes eu tô falando de Sul-Americana e tô viajando na maionese, né? Que eu não olhei, não acompanhei a última rodada do Campeonato Brasileiro. Realmente o Cruzeiro ficou na Sul-Americana, né? É o melhor time aí da Sul-Americana. Até agora, tecnicamente, o Cruzeiro é o melhor time da Copa Sul-Americana. Temos também a Copa do Brasil, né? E o Campeonato Brasileiro, obviamente. Só que eu acho que o Campeonato Brasileiro ele é bem mais complicado, bem mais difícil. Mas pode acontecer, né? Olha o Botafogo. Se esperava aí Palmeiras ou Flamengo. E o campeão foi o Botafogo. O Botafogo amassou todos os favoritos, né? Essa é a parte top desse Campeonato Brasileiro. O Botafogo realmente foi o melhor time do ano. Ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E amassou, meteu goleada no Flamengo. Ganhou praticamente todas do Palmeiras. E o Cruzeiro promete vir nessa mesma força aí para esse ano de 2025.